Bom, em primeiro lugar, agradeço a colaboração que você empresta para esse nosso trabalho e gostaria de dirigir as primeiras palavras a quem nos ouve, porque quem nos ouve é exatamente quem falou durante o ano sobre o sistema financeiro, respondeu aos nossos questionários, emprestou o seu tempo e a sua contribuição à Fractal para que ela pudesse fazer esse grande trabalho sobre o sistema financeiro e provocar formas do aperfeiçoamento desse sistema, não fosse ele já tão bom como é. Professor Celso Grise, no cenário internacional há um crescimento mundial. Qual é esse crescimento? Bom, as dívidas europeias se constituíram um teste para a economia mundial. A Grécia, a Espanha, Portugal e, mais recentemente, a Itália não conseguiram desfazer as expectativas de recuperação econômica do mundo. As perspectivas, em linhas gerais, são a de crescimento. Nas economias desenvolvidas, como Estados Unidos, Europa e Japão, esse crescimento está limitado pelas elevadas dívidas dessas regiões e pelos altos déficits públicos. E nos países emergentes, como se dará esse crescimento? Bem, por outro lado, fica mantida a expectativa de crescimento mais forte entre os emergentes, sobretudo em relação à China, Brasil e Índia. Dívidas e déficits podem ser explicados pelo uso simultâneo das ferramentas econômicas de combate à crise internacional. Juros baixos, programas audaciosos de estímulo ao consumo, além de uma inusitada expansão de crédito da base monetária articulada pelos bancos centrais dos países desenvolvidos. A estimativa dos organismos financeiros internacionais e de outros grandes agentes econômicos faz imaginar que o crescimento do PIB mundial deve estar em torno de 3% para 2010 e em torno de 3,3% em 2011. Para os emergentes, responsáveis por boa parte dessa expansão, o crescimento previsto para esse ano e o próximo estão em torno de 6,1%. Em relação aos investimentos, qual é a perspectiva em nível mundial? Com a superação ainda em andamento da crise, o mundo retoma os investimentos. Durante todo o período mais agudo, os empresários perderam a confiança em suas economias em função da queda abrupta da demanda e da escassez repentina do crédito. Superados esses problemas, as previsões apontam para uma taxa anual de 9% em 2010 e outros 9% em 2011. Para o Brasil, dados os seus programas de investimento na área pública e os aportes vindos do exterior, espera-se uma taxa anual de crescimento de 15%. O senhor acredita que podemos esperar um crescimento na produção industrial no mundo? A produção industrial será dada pela recuperação do consumo, promovendo a redução dos níveis de estoque, a geração dos empregos extintos durante a crise e a expansão do fluxo mundial de comércio. Em números, a produção industrial no mundo deve crescer pouco acima de 6% em 2010. Em 2009, a produção industrial no mundo caiu quase 7%. Nas economias desenvolvidas, o crescimento da produção industrial deve girar em torno de 0,5% em 2010. Professor Grise, nos países emergentes o quadro é o mesmo? Não. Nos países emergentes a situação é muito diferente. A taxa deve ser substancialmente mais alta, algo como 9% ao ano. Como decorrência desse crescimento, o fluxo de comércio mundial crescerá na casa de 6% em 2010. A queda em 2009 foi de 12,5%. Que obstáculos podem aparecer neste processo de recuperação que o senhor nos descreveu? Bem, a estratégia adotada para a recuperação econômica baseou-se, como já dissemos anteriormente, em estímulos fiscais e financeiros, na expansão das bases monetárias nacionais e na sustentação da oferta de crédito. Como consequências mais imediatas, são de se esperar pelos efeitos negativos dessas medidas e que deverão ser combatidos com a mesma determinação. O primeiro grande obstáculo são os déficits fiscais e as dívidas públicas crescentes. A evolução dos gastos dos Estados nacionais para garantir a retomada do crescimento mais que triplicou os déficits dos Estados Unidos e da Europa em relação aos seus respectivos PIBs de 2007 para 2009.
O segundo obstáculo é o fim dos estímulos fiscais e a elevação dos juros. A retirada de estímulos fiscais será iniciada ainda em 2010, sob pena de levar os estados à insolvência. Naturalmente, é de se esperar pelas elevações das taxas de juros na zona do euro, no Reino Unido, na China, o que já está em curso, e finalmente no Brasil. Nos Estados Unidos, essa elevação, como já anunciado, estará precedida por estratégias de enxugamento da liquidez, que é excessiva neste momento. O que faz crer em um novo ciclo de aperto monetário nos Estados Unidos para o final de 2010 ou, no máximo, para o início de 2011. Diante deste quadro, como o senhor analisa o cenário econômico das principais economias mundiais? Estados Unidos. Vamos começar pelos Estados Unidos. Os últimos indicadores da atividade econômica dos Estados Unidos mostraram resultados muito positivos, sinalizando para um crescimento do PIB norte-americano em torno de 2,9% em 2010 e de 3,2% em 2011. Esse crescimento deve obedecer a duas vertentes básicas. A primeira, caracterizada pela expansão de suas exportações, ajudada pelo relativo enfraquecimento de sua moeda em relação às demais moedas fortes e pelo aquecimento da demanda internacional, puxado especialmente pela China. Estima-se que as exportações do país deverão crescer em 12% em 2010. A segunda, decorrente da lenta recuperação do emprego e da renda. Isso promoverá um elemento adicional relevante para minimizar as tensões sociais criadas a partir da crise financeira. Esse crescimento se traduzirá em um novo impulso à produção industrial do país, que deverá alcançar 3% em 2010. E quanto ao consumo americano, professor, o que esperar dele? O consumo doméstico americano, dele não se pode esperar por nenhum resultado maior no curto prazo. Como já dissemos, a recuperação americana será lenta e o seu consumidor aprendeu com a crise a utilizar-se de estratégias mais defensivas. Ele prefere reduzir o seu endividamento e ampliar a sua poupança antes de voltar ao consumo. A taxa de crescimento do consumo não deve atingir os 1,8% em 2010. No mercado de trabalho, repousam as maiores dúvidas. O desemprego deve manter-se ainda elevado em 2010. A taxa de desemprego deve situar-se em 9% ou 10% em 2010. A criação líquida de vagas de trabalho poderá contribuir para a redução do desemprego, mas apenas modestamente nesse período. Como se vê, enxugar a liquidez e retirar estímulos tem o seu preço, mesmo que os juros não sejam elevados. E como o senhor vê a Europa? Como nos Estados Unidos, as expectativas de recuperação da demanda externa contribuirão de forma mais decisiva para o crescimento econômico europeu. Internamente, o crescimento é anêmico. Investimentos estão estagnados. O consumo e a renda estarão em movimentos descendentes. O nível de desemprego em elevação. O PIB local não deve superar 1,2% em 2010. Nesse contexto, a Alemanha e a França deverão puxar o crescimento das exportações europeias. Para 2010, o crescimento médio das exportações da região deverá ultrapassar ligeiramente os 5%, enquanto a Alemanha e a França devem ultrapassar os 6%. O setor público europeu vive um dos seus piores momentos. Os déficits dos estados e suas dívidas obrigarão a uma retirada mais rápida dos estímulos fiscais concedidos até agora. O elevado nível de desemprego e as demandas sociais crescentes imporão dificuldades adicionais ao combate a esses déficits, dificultando sua redução durante 2010. A perspectiva de déficit é de 7,7% do PIB na zona do euro para 2010. Merecem acompanhamento especial o ritmo de crescimento dos déficits públicos e a deterioração do perfil da dívida em muitas das economias europeias. Casos como o da Grécia, Portugal, Espanha, podem comprometer a percepção de risco dos países da região, pois eles são os maiores credores da dívida soberana dessas nações. Um alerta especial para os países mais a leste, cujas economias estão também fazendo água, sobretudo aqueles pertencentes à antiga União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Desse lado do mundo, espera-se por eventuais